Olá, amigos. Nós estamos juntos mais uma vez para participar desse live debate. É um projeto que o Grupo Marketing Futebol Clube, junto com a Salinas EAD, está desenvolvendo para levar para vocês um pouquinho do bastidor do futebol. Se discute bastante, tem muita informação sobre o futebol na mídia. Existem vários cursos acontecendo, mas por incrível que pareça, ainda é muito pouco do que representa esse mercado no contexto nacional, no contexto econômico, no contexto social, no contexto mercadológico. Então, eu acho que esse debate vem muito a contribuir com o desenvolvimento desse lado econômico tão importante para o Brasil, tão importante para vários países que utilizam o futebol como meio de comercialização de produtos, como meio de venda de uma série de mercadorias que estão ligadas ao futebol. Para esse live debate, nós trouxemos dois temas que, a princípio, parecem um pouco diferentes e até conflitantes. Um tema é a formação desse atleta, desse profissional, desse jovem que cada vez mais cedo entra nesse mercado da bola, tem interesse, tem um sonho de atuar, de ser um grande craque, de ganhar muito dinheiro nessa área esportiva, nesse mercado, e que muitas vezes não acontece isso. E aí é necessário um trabalho muito forte social, o serviço social, que muitas vezes trabalha no bastidor, não aparece, mas tem um trabalho enorme, e para isso nós trouxemos para esse debate a Silvana Trevisan. A Silvana, ela tem uma larga experiência, ela foi convidada porque já participa do Grupo Marketing Futebol Clube, né? Já tem colocado algumas informações, e eu acompanhando o teu trabalho, Silvana, eu percebi que você poderia e pode contribuir muito com esse mercado, né? E a Silvana Trevisan, ela já atuou com o serviço social do Santos Futebol Clube, já atuou no Juventus, o moleque lá travesso, lá da Moca, no Esporte Clube Corinthians Paulista e também no Instituto Neymar Júnior. É isso, Silvana? Fala um pouquinho do seu trabalho. Eu quero agradecer o convite de criar a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre o serviço social na formação das categorias de base do futebol. Falar da importância de ter uma profissional que trabalha a questão do direito e defesa das crianças e adolescentes, que busca nesse esporte a possibilidade de se tornar um jogador profissional. Muito obrigado pela sua presença. E vocês que estão assistindo aí ao vivo, eu gostaria de dizer que vocês já podem encaminhar pelo Facebook, tanto da Salinas EAD, quanto do Marketing Futebol Clube, quanto da página do Marcos Faber, né? Perguntas sobre o tema a formação desse atleta de base, como também um segundo tema, que é a ativação de patrocínio. Cada vez mais as empresas investem dinheiro nesse mercado, e todas as empresas hoje não querem mais apenas colocar dinheiro no esporte. Eles querem analisar o retorno sobre o investimento e não querem deixar apenas na mão do clube a responsabilidade que esse retorno aconteça. Então é necessário que a ativação aconteça. O Marcos Faber é sócio fundador e diretor executivo na empresa Faber Marketing Esportivo e também fundador de um grupo que é o GEAP, é isso? GEAP, isso. GEAP, que é o Grupo de Excelência de Ativação de Patrocínio, que também desde já, né, eu convido que vocês participem, que possam estar se compartilhando esse material, que possam também estar fazendo parte desse grupo que é muito bacana. É isso, Marcos? Bom dia, Zenoni. Bom dia, minha amiga Silvana, o pessoal da Salinas, que gentilmente convidou a gente para debater um pouquinho, falar dessa questão de ativação de patrocínio. Eu costumo falar que há vida no futebol, há vida nas estratégias de marketing fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então a gente vai falar de alguns cases aí que a gente está desenvolvendo no Nordeste, com verbas ínfimas, né? E ativando marcas e fazendo com que a questão do patrocínio, aquele patrocínio
formal que a gente conhece, deixe um pouco a vez para as ativações. Então a gente trouxe alguns cases aqui, alguns exemplos, e a gente vai estar falando isso. E além de exemplos, né, e cases, você trouxe alguns brindes de alguns parceiros, é isso? Sim, eu queria agradecer aos meus parceiros, que é a Dank Languages, Inglês in Company. Quero agradecer ao Citrefesp, o Sindicato dos Técnicos do Estado de São Paulo. Quero agradecer à Clínica de Fonoaudiologia Fale Melhor e a Qualiseg, que é consultoria em segurança do trabalho. Muito bacana, legal. E fiquem à vontade, né, para mandar perguntas tanto para o Marcos Faber, quanto também para a Silvana, sobre esses dois temas que nós vamos estar desenvolvendo aqui com vocês, ok? As perguntas que forem chegando, nós vamos respondendo, e aquelas que nós não conseguimos responder aqui ao vivo, fiquem atentos, porque à noite, por volta das 8 horas da noite, nós vamos estar fazendo uma reprise desse debate, e vocês também podem mandar perguntas lá na reprise, que vamos estar respondendo. A Silvana vai responder, o Marcos vai responder, eu também vou responder, então fiquem à vontade, ok? Mas começando, né, falando um pouquinho sobre esse tema, esses dois temas, nós percebemos, e a formação sobre esse atleta é extremamente importante, né? Nós percebemos que os empresários ficam atentos, cada vez mais atentos, né, ao jovem, e cada vez mais jovem, né? Hoje nós percebemos que existem transações que acontecem de pessoas que mal ainda sabem falar direito ou andar direito, mas já começam a ser assediados por empresários porque vê naquele jovem, naquela criança, né? Não é nem ainda jovem, é uma criança, o potencial de ser um jogador de futebol, de ganhar dinheiro com aquela criança, né? E isso acaba acarretando para o serviço social mais uma demanda, porque existem várias demandas do serviço social para clubes, para campeonatos e até o próprio futebol, né? O futebol não vive só do atleta, não vive apenas do jogador. Existem várias demandas que acontecem dentro de um clube de futebol e muitas vezes o clube, o campeonato, eles são utilizados como mídia para diversas ações sociais, né? Voltadas a problemas sociais que o país ou que aquela região enfrenta, né? Como crime, como algum problema na área da saúde que esteja ocorrendo naquele momento, né? Nós, nos últimos anos, percebemos que o Vitória e o Bahia têm utilizado muito, né, a sua atividade esportiva para falar sobre doação de sangue. Então, o Botafogo, no passado, fez um trabalho bacana sobre preconceito. Então, o clube, o futebol, eles são também muito utilizados para poder divulgar uma causa social. Mas, hoje, o tema, e se deixarmos aqui, vamos ficar falando muita coisa a respeito disso, nós vamos falar da formação, né? Qual é o trabalho que é feito nessa base? Que tipo de trabalho você realiza com esse jovem que chega a um clube com o sonho de estar participando de um time que tenha projeção nacional, que possa ganhar muito dinheiro? Que trabalho que é feito, Silvana? Bom, nós sabemos que o futebol está no imaginário da criança e adolescente, né? Tem toda uma mídia em cima da figura do jogador, que representa hoje um status social. Nós sabemos que o futebol dá grandes possibilidades de melhorar as condições de vida da criança, do adolescente e da família também. O que a gente identificou? A importância do serviço social nas categorias de base, que é um tema que hoje a gente está discutindo muito no Brasil. Nós temos um grupo que nós realizamos seminários a cada 2 anos, e a gente sempre se preocupa que direitos da criança e do adolescente estão sendo violados. Então, hoje, os clubes, quando contratam um assistente social, ele tem que saber qual é o papel do assistente social na relação da escolarização, da importância da educação, da importância da matrícula, frequência e aproveitamento. Desenvolver trabalho com as famílias, porque nós sabemos que a família, ela muitas vezes, sem perceber, acaba, vamos dizer assim, sobrecarregando a criança e adolescente
nessa formação. Além de ser um cotidiano muito diferenciado das outras crianças, eles têm treinos, eles têm jogos. Então, a dinâmica familiar vai mudando. Todos ficam em função daquela formação. E mais do que isso, é um tema que eu sempre discuto, e fiz muitas reuniões e grupos com os pais, é sobre o papel social da família na formação do atleta. E da importância de identificarem que quando eles assinam o primeiro contrato, isso não quer dizer que ele vai se tornar um jogador rico e famoso do dia para a noite. E que os pais têm que ter atividade laboral normalmente. Não dá para sair do emprego porque o filho assina o primeiro contrato de formação. Ele tem que saber a hora certa. Vai ter um momento certo, talvez, do filho dar um retorno. Falar, olha, você pode parar de trabalhar agora, porque eu já estou rico, né? Então, nesse processo de formação, a gente já orienta os pais da importância do papel social deles. É mesmo porque, Silvana, nem todos vão nem sequer chegar próximo a uma atividade profissional, né? E como trabalhar essa frustração daquele que não passa numa peneira, aquele que não acaba chegando a nem disputar a partida, nem banco de reserva de um juvenil, de uma categoria inicial, né? Como que trabalha essa frustração? Qual é o papel do clube? O clube se preocupa com isso, né? Com essa possível frustração ou possível não absorção em alguma categoria? Olha, eu comecei em 1999. Eu vejo que os clubes teve grande evolução e grande preocupação de montar uma equipe interdisciplinar, principalmente biopsicossocial, para trabalhar com esses atletas, né, em formação. E hoje, aproximadamente 45 clubes têm assistente social no quadro de colaboradores. Devido à importância que eles estão dando e respeitando o desenvolvimento humano, né, respeitando que essa criança, esse adolescente, precisa estudar, que isso faz parte da formação, e que essa profissão é uma profissão instável. São poucos que conseguem chegar no objetivo de se tornar um atleta profissional do futebol com alguns ganhos e ficar afortunado. Então, uma das preconizações que nós temos é a questão da educação como direito. Como está na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e Adolescente, atualmente o próprio certificado de selo formador, de clube formador, também exige a questão da matrícula, frequência e aproveitamento. Então, os clubes hoje têm essa preocupação de trabalhar e de fazer com que o menino venha e consiga realizar o sonho. Mas, se não conseguir, a educação fazer parte da vida dele. Eu sempre oriento os meninos, olha, a educação traz grandes possibilidades. Primeiro, você se tornar um cidadão que sabe ler e interpretar. Então, ninguém vai tirar proveito daquilo que você conhece. Segundo, no futebol, você vai entender o que o professor está pedindo, o que o grupo precisa, você vai interpretar o seu adversário como vem jogando, e as tomadas de decisões no futebol são rápidas. Então, quanto mais estimula a inteligência intelectual, mais fácil é dele entender esse processo. Então, todos os atletas têm que ter esse acompanhamento, né? E criar a possibilidade também, se ele não se tornar um grande jogador de futebol, ele poder, na área esportiva, escolher outras profissões, como treinador, preparador, fisiologista, psicólogo, assistente social. Por que não? Sim. Né? E complementando o que a Silvana falou, Zenoni, do ponto de vista mercadológico, essa questão de educação é muito importante. Porque as marcas, as grandes marcas, acabam escolhendo os melhores atletas, aqueles que sabem falar de uma forma diferenciada, para ser o símbolo delas na mídia, nas mídias tradicionais e nas mídias convencionais. Então, só quis pegar esse gancho porque é realmente importante. Mesmo porque, Marcos, nós percebemos que nós estamos tratando, é um jogador, mas ele é um ser humano, ele não é um jogador de videogame.
Ele é uma pessoa que, às vezes, vem de uma formação humilde e até mesmo durante o seu desenvolvimento, quando ele começa a ter uma certa representatividade, ele começa a aparecer na mídia, ele é sujeito a erros, como qualquer ser humano, né? E alguns cometem erros e acabam comprometendo não só as marcas dos clubes, mas das empresas que estão ligadas a esses clubes através da ativação do patrocínio, que é a área que você desenvolve, né? Porque quando se fala em ativação de patrocínio, você está falando de ações promocionais, e uma ação promocional, ela está ligada a um jogador, ela está ligada a um clube, ela está ligada a um campeonato, né? São todas modalidades de ativações de patrocínio. E esse jogador é um jogador que comete erros, né? E aí o serviço social e a estratégia de marketing tem que estar trabalhando em conjunto. Por isso que eu vejo que esse debate é muito interessante, porque o pessoal de marketing, o pessoal de ativação de patrocínio tem que trabalhar junto com o assistente social e verificar possibilidades de um jogador estar estourando, não só fisicamente, mas socialmente falando, psicologicamente falando. E assistente social, o serviço social pode intervir e falar, olha, não é hora de colocar esse atleta em evidência, não é hora de promover esse atleta, não é hora de patrocinar esse atleta. Você vê por aí? Eu vejo sim, inclusive, Zenoni, eu vou pegar esse gancho para começar a falar um pouquinho do que é uma ativação de patrocínio, porque a gente sabe que o nosso público é um público bem eclético. Então, de repente, tem pessoas que estão acompanhando a gente, não entendem, não sabem o que é uma ativação, ou então eles acham que a ativação é a mesma coisa que um patrocínio tradicional. Então, vou até pedir para o pessoal das Salinas colocar aquele exemplo que nós temos da foto, para falar o que é. Pode ser daquele da marca de refrigerante. Enquanto o pessoal coloca aí, já está? Já está aqui. Então, esse é um case típico, né? Foi feito numa praia em Israel, onde se aproveitou, né, a água, que teoricamente é a água para o pessoal se banhar, daquelas máquinas de refrigerante. Então, o que é uma ativação de patrocínio? Ativação de patrocínio nada mais é que você trazer a marca mais próxima do consumidor, fazer com que ele crie uma empatia e torne-se parte da vida dele, do dia a dia dele. Então, o pessoal associando a marca de refrigerante, trazendo essa empatia, esse engajamento. Vamos partir para a segunda, que nós temos mais uma foto aí. Vamos lá. Isso foi uma ação criada pela ESPN, né? Acho que não preciso nem falar, né? Então, um mictório, né? E no fundo ali, futebol é bom em qualquer lugar, mas é melhor ainda nos canais da ESPN. Então, a pessoa está ali fazendo o que deve ser feito, ao mesmo tempo, né? Trazendo a marca ESPN. E para completar, que é um case típico que eu gosto sempre de estar falando nas minhas palestras, tem um vídeo rápido aí, onde mostra uma companhia aérea, eles são expert em fazer ativações de patrocínio, a British, né, promovendo aí a companhia delas num shopping em Moscou. Então, queria que vocês acompanhassem para vocês terem uma ideia de o que é ativação. Por favor. Посадка на рейс авиакомпании British Airways BA232 в Лондон. Пассажиры срочно приглашаются на посадку.
Então, isso que a gente chama de ativação de patrocínio, né? A gente tem uma expertise interessante em relação a outros estados que a gente está, da federação, que a gente está correndo aí, e a gente está percebendo que os empresários têm uma reação adversa quando fala de ativação de patrocínio, imaginando que os custos são altos, né? É justamente esse o motivo que criamos o grupo GEAP para desmistificar essa ideia de patrocínio. A gente sabe que hoje um patrocínio normal, digamos assim, numa Rede Globo, num Fantástico, no Jornal Nacional, é extremamente caro. E as ativações são feitas, podem ser feitas com valores menores, com estruturas menores, e o retorno é muito mais interessante. A ideia fica muito mais clara para o cliente, para o torcedor. É isso que a gente vem batalhando. E hoje nós temos muitas mídias sociais, né? Temos as redes sociais que permitem um marketing viral fantástico, né? Porque as pessoas estão engajadas nessas mídias e acaba se tornando um grande retorno de comunicação para essas marcas que acabam patrocinando, ativando as suas ações através das atividades esportivas. Nós já temos algumas perguntas aqui, bacana. A Pri Fiotti, conhece? Conheço. Conhece, né? Porque eu logo percebi que você conhece, porque é de São Bernardo do Campo. Exatamente, a Pri fez um TCC sobre o empoderamento da mulher no futebol feminino. Olha que bacana. E eu acompanhei. Ontem, quando eu recebi o convite para ir na Federação Paulista para falar sobre o futebol feminino, eu a levei para começar a entender esse cenário. Né? Olha, ela está mandando já uma pergunta para você. Ela está dizendo, como formar bons atletas, mas também excelentes cidadãos nos dias de hoje, onde se é exigido tudo para ontem. E muitos meninos e meninas, às vezes, deixam de lado os estudos e focam somente no esporte. Muitas vezes o futebol, assim, assumindo uma carga enorme de responsabilidade que não é dele e da idade. Como fazer isso, Silvana? Então, a importância do serviço social no futebol é exatamente essa. A gente vai trabalhar com a realidade que existe. A realidade de vida desse menino, de onde ele vem, o que ele quer fazer uma anamnese social, conhecer essa família e fortalecer a questão da educação e acolher e mostrar para ele como é que funciona o clube. O que eu tenho identificado? Que muitos meninos chegam, passam nas avaliações, chegam nos clubes, mas eles nem sabem que dinâmica é essa que eles vão encontrar pela frente. Então, quando a gente faz esse acolhimento, essa orientação, a gente explica como é que é o funcionamento de um clube. Os que estão no alojamento, falar sobre como é que funciona o alojamento, os horários que tem que fazer, falar sobre a questão da alimentação, falar sobre a educação. Eu falo a mesma coisa, que o futebol acelera muito. Então, esses meninos acabam tendo que amadurecer antes da hora, em decorrência de vários treinos, vários torneios. A dinâmica é muito veloz. E o serviço social vem para mediar tudo isso, não deixar somente a situação da formação do futebol na vida dele, porque ele tem outras atividades também. E a educação cria essa possibilidade dele saber quem ele é, trabalhar a identidade com esses meninos. Saberem de onde eles vieram, permanecer e fortalecer a identidade deles primeiramente. E saber que eles são adolescentes. A adolescência é uma fase muito difícil. Por isso que a psicologia do esporte também ajuda muita gente nesse processo. E ele entender quais são os direitos e deveres dele nessa formação que ele optou. Falar sobre o contrato de formação, contrato de profissional, né? Que dos 14 aos 16, formação, 16 até os 20, o contrato profissional. Muitos desconhecem, a família desconhece isso. Nós entramos nesse cenário para poder esclarecer coisas que até então, tanto o atleta quanto a família desconhecem. Nós somos mediadoras, o que o clube oferece, e mediadora também para garantir os direitos da criança e do adolescente, que vai para o alto rendimento. Agora, nós estamos falando muito, Silvana,
e depois eu quero também saber a opinião do Marcos, nós estamos falando muito do jovem que entra no clube, que começa a se desenvolver, mas nós temos um outro lado interessante, que é aquele atleta que já vem formado de outros clubes, às vezes até de outra nacionalidade, né? E às vezes repatriar um atleta que está entrando novo no clube, né? É um ser humano que está entrando ali e que vem com cultura diferente, às vezes ganhou muito dinheiro na Europa, ganhou muito dinheiro fora e que tem que voltar para o país, né? Ele é emprestado. Como é que fica esse trabalho social desse profissional que vem de outro clube e tem que se integrar? Porque eu escuto muito isso no discurso dos treinadores, né? Olha, ele chegou agora, nós estamos olhando o lado físico, mas ele tem que se acomodar ao clube. Ele demora muito tempo, às vezes, para entender como é que aquele clube funciona, qual é a regra daquele clube, porque tem diferenças enormes, né? Eu imagino uma pessoa que sai de um grande clube, às vezes, para ter um empréstimo num clube menor, numa outra região, um impacto social muito grande, é isso? Você tocou num assunto muito interessante. E eu vou dar 2 exemplos. O impacto social, a estranheza da cultura e do local acontece até mesmo dos meninos que saem do norte, nordeste, interior e que vão para alojamento. Já tem um impacto cultural, porque num alojamento, por exemplo, tem um menino que é de Belo Horizonte, outro da Bahia, outro do interior de São Paulo, outro de Mato Grosso. Até você integrar e formar um ambiente de respeito ao espaço coletivo, a gente já percebe que eles encontram dificuldade. Como eu tive uma experiência também, que eu trabalhei no departamento profissional do Santos Futebol Clube, o que acontece? Foi um trabalho muito interessante, porque eu acolhia esse jogador, ia conversar com ele para saber quais eram as maiores dificuldades que ele encontrava, e se ele trazia a família, o que eu poderia fazer para essa família se adaptar naquele novo local. Então, normalmente, vê residência, vê escola para os filhos. O serviço social, quando ele está ali dando esse apoio e mostrando o interesse de desenvolver um ambiente mais acolhedor, para que ele não sofra tanto com esse impacto social, tem um resultado muito importante. É mesmo, porque eu queria aproveitar, você trabalhou tanto no Juventus, que é um clube super querido aqui em São Paulo, mas que tem uma atuação regional, e você atua em clubes como o Santos, como o Esporte Clube Corinthians, né? E qual é a diferença que você sentia nessa atuação da área social nesses garotos? Existe alguma diferença, um tratamento diferente, porque é um clube menor? Ou você percebe, olha, são todos jovens, independente do tamanho do clube, nós trabalhamos, atuamos da mesma maneira? Exatamente, não tem essa de ser o clube pequeno ou grande. Nós temos uma metodologia de trabalho que nós seguimos, que está pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Junto com a Lei Pelé, que o clube utiliza para a garantia dos direitos também. Mas não tem diferença, o público-alvo vem com o mesmo imaginário. O que acontece é que alguns clubes têm uma estrutura melhor, então fica mais fácil da gente trabalhar, desse menino se desenvolver mais. Por isso que eu falo da importância do clube investir nas categorias de base. O quanto é importante formar pessoas de uma forma digna, do local digno, oferecer um alojamento, por exemplo, limpo, saudável, e não precisa de muito investimento para isso. Mas o mínimo é garantir que a criança e o adolescente que está dentro do alojamento possa conviver com a família, visitar a família, ter esse contato, porque tem muitos meninos que vêm de fora, do Nordeste, Amazonas, Manaus, né? O quanto é importante ele ficar no alojamento, mas ele poder visitar ao menos 4 vezes por ano, ou até mais, essa família também, para não perder esse eixo das relações afetivas. E Marcos, eu queria aproveitar essa pergunta e pensar um pouquinho nessa questão mercadológica. Quando um clube ou quando uma empresa vai fazer uma ativação e que necessita utilizar a figura de um jogador dentro dessa ativação, dentro do planejamento, como
que essa questão social é tratada? Existe uma preocupação em olhar se ele tem um histórico em termos de formação, de conversar com o pessoal da área social e buscar e coletar informação sobre o comportamento dele, sobre a atitude dele no seu dia a dia, como ele trabalha com pressão, né? Porque acontece, né? Eles são expostos o tempo todo. Você vê que jogadores que às vezes acabou de sair da base, já é colocado pelo pessoal de assessoria de imprensa para dar uma entrevista, porque ele foi um bom jogador, a mídia começa a cobrar, né? Como é que isso é tratado dentro de um planejamento onde envolve uma ativação de patrocínio? Quando você falou no começo, Zenoni, que os assuntos são interligados, não é por acaso, né? Dentro da minha consultoria, a gente também faz um trabalho de coaching esportivo. Isso é fundamental, né? Onde você mostra pro atleta aonde ele está e aonde ele quer chegar. Traçar todas as metas e estratégias. Então, o relacionamento com a assistente social é fantástico, né? Então, a gente vem desenvolvendo trabalhos, não só de levar um atleta daqui para fora, mas, como você falou no começo, de repatriar ele. São culturas diferentes, né? São realidades diferentes, são climas, são idiomas, moedas, enfim, né? Toda uma cultura diferenciada. A gente faz esse tipo de trabalho, o coaching é muito importante, a gente tem visto algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem um atleta que foi recentemente campeão paralímpico de atletismo, onde o objetivo dele ele já ganhou nas Olimpíadas medalha de prata, agora ganhou medalha de ouro. O objetivo dele, bem definido, ele tem a estratégia de ganhar na próxima Olimpíada, em 2020, no Japão, 3 medalhas na própria Olimpíada. Então, a gente está traçando todas as estratégias, todas as metas possíveis. Então, o trabalho é fantástico da assistência social, acho que está muito ligado com isso que eu estou falando de coaching, e não só no futebol, né? Então, acho que a gente está mais específico no futebol, mas acho que todos os esportes eu acho que é fundamental. Bacana. Ô, Rodrigo, nós temos alguma pergunta que podemos colocar aqui na tela? Vamos lá? Vamos ver, algumas pessoas acabaram encaminhando algumas perguntas e vamos colocar um pouquinho para que possamos responder. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse debate com vocês. Muito obrigado, professor Zenoni. Minha pergunta vai ser sobre a ativação de patrocínio. O que fazer para que as empresas enxerguem a importância dessa ativação de patrocínio, não só a injeção de recursos? A grande dificuldade que eu vejo dos pequenos e médios clubes em conseguir patrocínio é justamente de fazer essas ativações de patrocínio. Como fazer para que a empresa enxergue isso como um benefício? Muito obrigado. Meu nome é André Cecílio, trabalho com marketing esportivo em Brasília. Bom, Marcos, a pergunta é para você. O André Cecílio é uma pessoa muito querida, também acompanha, publica bastante lá no nosso espaço, né, no nosso grupo Marketing Futebol Clube. E a pergunta acho que é para você, né? Primeiro, André, um grande abraço, conheço o André, parceiro, gente boa, trabalha com marketing esportivo. Então, André, a questão de mostrar a importância para a empresa é exemplificar, mostrar que os resultados são práticos, né? Como eu falei no começo, a ativação de patrocínio é você agregar, você trazer o seu consumidor próximo de você, engajar, criar uma empatia. Eu vejo que as empresas hoje, elas começam a conhecer essa ferramenta, né? Sair um pouco fora da questão do patrocínio pontual, o patrocínio que já existe aí, e partindo para as ativações. O custo, eu volto a falar que o custo é bem menor, você fazer uma ativação simples. A gente vem desenvolvendo um trabalho no time do Baraunas, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estruturas enxutas, verbas
né? Enfim, a gente tem marcas lá, são marcas simples, mas eles estão fazendo, de acordo com as possibilidades, as ativações. Então, eu falo isso. Essa ferramenta não é uma coisa de futuro, uma coisa que está acontecendo, está no presente e as empresas começam a enxergar com outros olhos. Bacana, nós vamos responder agora uma pergunta do Alan Diniz para a Silvana. Ele é de Betim, Minas Gerais. É conhecido seu? Não? Não conheço. Olha que bacana. Olha, estamos indo para Brasília, estamos indo para Minas Gerais, né, em Betim. Que bacana, São Bernardo do Campo. Quanta gente está assistindo agora o nosso debate, né? Que bacana essa projeção, né, que esse debate acaba tendo. Ele pergunta para você, Silvana, o esporte universitário americano é uma referência mundial em mesclar a educação mais o esporte. Por que no Brasil não se consegue seguir esse modelo? É a pergunta dele, Alan Diniz. Poxa, Alan, que pergunta interessante. Nós temos uma grande dificuldade na educação brasileira, né? No geral. Mas eu volto a falar, os clubes melhoraram muito com relação à educação. É impossível um atleta hoje conseguir ser federado para algum torneio, alguma taça, para participar do Campeonato Paulista, sem estar matriculado na escola. E a própria Lei Pelé pede para que tenha pedagogas, psicólogos, para acompanhar esse menino nessa formação educacional também. Então, não é um impossível hoje, como era antigamente, que o jogador não precisava estudar, somente jogar bola. Hoje, o futebol brasileiro se preocupa sim. Nós temos hoje um número de atletas indo para o profissional com ensino médio, que há alguns anos atrás a gente não conseguia, eles não acabavam nem o ensino fundamental. Então, a realidade do futebol, é claro que está muito longe ainda da sociedade americana, mas atualmente o futebol brasileiro tem se preocupado sim. Tem alguns atletas, inclusive, que fazem faculdade. No Santos mesmo, nós tínhamos 2 atletas que faziam faculdade. E eu queria tirar também ter uma curiosidade, porque às vezes essa profissionalização que se fala vem muito do presidente ou do próprio treinador que dá o exemplo, né? Nós estamos hoje percebendo que o Tite está mudando a mentalidade e tratando esse profissional, tratando o esporte de uma maneira diferente, né? Ele é mais humano e ele chama atenção, ele traz o atleta para si, porque ele trata o atleta como um ser humano, diferente dos outros ou de alguns treinadores que é um atleta, é um jogador, é apenas uma peça dentro de um tabuleiro. E o Tite consegue humanizar. A humanização ela é muito importante. Nessa humanização eu já ouço falar há algum tempo na área da saúde, né? A humanização do atendimento e tudo mais. E parece que essa questão está sendo incorporada também as modalidades esportivas e ao futebol. A minha curiosidade, na verdade, é saber o seguinte: os treinadores, eles procuram o serviço social, assistente social, para buscar informações desse atleta, eles monitoram isso, existem métricas de acompanhamento onde o treinador, ele questiona essa formação, onde ele acompanha, e até mesmo o presidente do clube, ou os dirigentes, ou o próprio diretor de marketing, ele acompanha esse histórico do jogador? Nossa, a pergunta foi fantástica. Eu tenho 2 frases que eu utilizo nos meus seminários, principalmente do serviço social. A primeira é: precisamos humanizar o futebol. E a segunda é: precisamos acabar com a desigualdade subjetiva. Aí todo mundo fala assim: peraí, desigualdade subjetiva? Eu falo, porque a social, ela é visível, mas a subjetiva é a forma com que eu trato o outro quando eu tenho poder. Então o futebol tem mudado esse comportamento de falar com o jogador de qualquer jeito, de uma forma pejorativa ou de uma forma ríspida, né? O jogador hoje, ele é respeitado pelo técnico, e o Tite está fazendo isso muito bem. Ele trata o companheiro de trabalho com igualdade. Então, isso motiva mais ainda a respeitar o comando desse técnico. E no futebol, por onde eu passei, a comissão técnica sempre colou,
sempre teve com a gente, olha, eu quero saber desse menino, de onde ele veio, eu percebi algumas coisas, o que está acontecendo. A cabeça hoje da comissão técnica mudou muito. A psicologia do esporte também tem sido muito bem aceita, tem feito um trabalho muito interessante, porque nós estamos lidando com vidas humanas, não pode ser tratada de qualquer jeito. Principalmente o adolescente que busca essa profissão, ele está num processo de conflituoso com a vida. Ele ainda, mesmo ele amando futebol, querendo aquilo, a gente sabe que essa faixa etária dá muito trabalho, dos 12 até os 20 anos. Então não dá mais para tratar de qualquer jeito. Não dá, tem que ter uma pessoa lapidada para poder lapidar talentos. Não adianta eu falar que ele precisa educar, ir para a escola, se eu não acompanho ele. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho com o professor Bebete Stival, que é do Sindicato dos Treinadores. Ele acompanhava as notas e o aproveitamento. Quando ele percebia que eu falava, professor, olha, ele está me dando um pouco de trabalho, ele não quer. E o Bebeto vinha comigo, nós íamos para uma sala para conversar da importância da educação. E o Bebeto deixava bem claro, se você não for bem, você não vai para os jogos. Uma coisa tem que caminhar com a outra. Então, hoje, a comissão técnica não é mais aquela comissão que, olha, eu cuido só de dentro das 4 linhas. A cabeça deles estão abrindo, eles viram que a importância dessa formação está na mão de todos nós que estamos no futebol. Não é só da pedagoga, da assistente social ou da psicologia, é muito mais do que isso. E só complementando, a Patrícia Verdetti, ela é de São Paulo. Ela também faz uma pergunta para você, Silvana. Ela diz o seguinte, a esperança, Silvana, no futebol ainda para atletas que, por mais que vivam um sonho, vem sempre a cobrança dos pais pelo emprego. O que dizer para um atleta que quer realizar o sonho e os pais não apoiam? Então, eu na verdade, eu vejo essa pergunta, são 2 perguntas aqui, né? Primeiro, a questão da família, muitas vezes, pressionar essa criança, falar, poxa, você tem que trazer resultado porque você é a única esperança nossa. Não tem mais por onde fugir, né? Você tem que trazer o retorno. E tem um outro lado também daqueles que não apoiam, né? Que é o sonho da criança, ele quer caminhar, mas a família diz, não, sai fora disso porque não vai dar dinheiro, você tem que trabalhar em outra coisa para trazer resultados mais rápido. Como é que funciona isso dentro da área social? Hoje nós temos 2 situações que nos deparamos. Uma, os pais hoje estão arriscando tudo em busca desse sonho que é do filho, mas que também são pais, né, da família. Então, muitos se mudam, saem do seu lugar de origem. Se o menino passa no Corinthians, no Santos, no Flamengo, ou no Clube Atlético Mineiro, no Cruzeiro, a família sai e muda de cidade para poder acompanhar o filho. E eu sempre comentava isso nos grupos de família que eu fazia, falava, olha, pensem bem, vocês mudaram toda a vida de vocês, toda a rotina de vocês. Isso não pode ser um peso para o atleta, porque indiretamente ele vai se sentir responsável com essa mudança de essa mudança de estado. E eu sempre orientava que eles nunca vendessem algum patrimônio para arriscar no futebol, porque existe uma instabilidade. E a criança e o adolescente poderiam se sentir culpada, né, de não dar o resultado, muitas vezes, que os pais esperam. Existe a dispensa. Se o menino não consegue atuar de acordo com a comissão precisa, é óbvio que ele vai ser dispensado. E nessa dispensa, na verdade, está desmanchando o sonho do menino e da família também. Então, a família tem que tomar cuidado. A família tem que tomar muito cuidado para saber como lidar com isso. A opção é da criança, a opção é da família, a de todos, saber dos riscos que isso acontece, mas saber que ele não pode jogar toda essa responsabilidade para essa criança e esse adolescente que acabou mudando essa dinâmica familiar. E eu também já peguei alguns casos, por exemplo, que a mãe apoiava muito o filho e o pai não. O pai falava, isso não é uma profissão que eu queria para você, eu não vou te apoiar. Então, entra o serviço social para poder sensibilizar esse pai, que é um sonho do filho.
E que o apoio desse pai ou dessa mãe é muito importante para que ele se sinta mais seguro para realizar. E que há a possibilidade de dar muito certo, assim como não. E que a família é a base de tudo. A família é muito importante no processo de formação. E é uma questão também, Zenoni, Não, que... eu só queria aproveitar e fazer o link, porque eu vejo em muito da fala da Silvana uma ligação muito forte com o coaching, que é o que você falou agora há pouco. Quer dizer, o coaching ele entra também nessa ativação, nessa ação, né? E que o serviço social com o coaching, trabalhando em conjunto, pode possibilitar para aquela empresa que vai fazer uma ativação de patrocínio ter um risco menor, né? Ter um investimento onde o risco não é tão alto, porque o risco sempre acontece, né? E o risco vai aumentando na medida que a ativação ela se modifica. Se você patrocina, se você faz um patrocínio num campeonato, o risco é menor do que patrocinar um jogador, né? Porque o campeonato, independente que ganhar, o risco, né, ele é mais controlado. Enquanto um jogador é mais difícil. O clube também é difícil, mas não é tanto quanto um jogador, porque o jogador ele pode se machucar, pode ficar fora uma temporada inteira. Quer dizer, é muito mais complexo isso, né? E o papel do coach, então, é fundamental nesse aspecto. Sim, a gente inclusive tem um atleta nessa situação, né? O pai não apoia, a mãe apoia o atleta e o rapaz, por ter uma idade relativamente baixa, 18 anos, não tem digamos assim, uma ideia formada, ele quer. Então a gente vai prevalecer aquilo que ele quer, deixando os pais de lado, principalmente que o coaching é individual, né? Eu não trabalho coach com o casal, com a família, eu trabalho com o atleta. Você quer isso? Vamos treinar, vamos ver as tuas habilidades, traçar todas as metas e estratégias. E aí entra o trabalho da assistente social que trabalha em termos de família, né? Que bacana, acho que é um complemento bacana. Ô Rodrigo, nós temos mais alguma pergunta? Podemos colocar? Pessoal, enquanto a pergunta é colocada, por favor, continuem mandando perguntas, compartilhem esse debate com seus amigos. É o momento de vocês estarem divulgando para os seus contatos. Muitas vezes vocês percebem que existe alguém que você conheça que tem interesse nesse assunto. Por favor, compartilhe, chame essa pessoa para acompanhar o nosso debate, que está sendo muito interessante, né? Nós estamos conseguindo fazer essa ligação com os temas, dando uma visão estratégica, dando uma visão econômica, mercadológica, social, que é muito interessante dentro do mercado da bola. Vamos lá para a pergunta? Pessoal, bom dia. Bom dia a todos que estão participando do Live Debate e a todos os convidados aí na mesa. Meu nome é Augusto Marques, eu sou aqui de Belém do Pará. Eu também estou militando aí na área de marketing esportivo. E gostaria de saber do Marcos. Marcos, eu venho acompanhando o teu trabalho já há algum tempo. Venho acompanhando o grupo de estudos que você montou, de ativação de patrocínio, GAP. Eu gostaria de saber de você como que a ativação de patrocínio pode ser utilizada nas equipes de menor porte, nas equipes de menor orçamento. E como essas equipes podem se utilizar desse artifício para desenvolver melhor o seu fator econômico e seu engajamento com a torcida. Agradeço a todos aí pela oportunidade e parabéns pelo evento mais uma vez. Belém do Pará, hein, Marcos? Augusto, olha que bacana. Augusto, Belém do Pará. Augusto está militando na área, um senhor profissional. Forte abraço, Augusto. Muito boa a sua pergunta. Eu disse no começo e reafirmo, né, que clubes, independente de que esporte seja, do futebol, do vôlei, do basquete, para todos tem essa questão de você fazer uma ativação dentro dos limites financeiros, tá certo? Que o clube, a modalidade tem em determinado lugar. Basta conscientizar os empresários, os dirigentes dos clubes e mostrar para eles que a ativação traz o torcedor bem próximo de você.
Aliás, o torcedor é o maior produto do esporte, tá certo? O maior produto do futebol, do vôlei. Então, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser respeitado. E nisso eu engancho a questão de programas de sócio-torcedor que são muito importantes. A gente vê hoje Palmeiras, Corinthians, Internacional que estão no topo, mas a gente vê também programas de sócio-torcedor para exemplificar. O Lucas, meu parceiro de Londrina, que estava até 2 meses atrás trabalhando no Tubarão, no Leque, ele fez um trabalho fantástico, né, com a quantidade de sócios torcedores que tem o Leque, me parece que é 4 mil, 5 mil sócios torcedores, onde ele fazia com que os torcedores cada vez mais se aproximassem do clube, dava benefícios. Então ele chegou a fazer uma ação escolhendo alguns sócios torcedores, mulheres no Dia das Mães, proporcionando um salão de beleza, dando flores, levando no CT do Estádio do Café, conhecendo os jogadores. Então, esse approach, né, essa aproximação com os torcedores é importante. E as marcas ficam olhando nisso, e nesse vai ser o aproveitamento para fortalecer. E nós temos uma pergunta, uma nova pergunta da Pri Fiotti. Ela está ativa aí no nosso debate. E a pergunta agora é para você, Marcos. Opa, vamos lá. Ela pergunta assim, Marcos, qual a maior dificuldade que o marketing e as empresas encontram para a ativação do patrocínio no futebol feminino? Olha, o futebol feminino cada vez mais chamando a atenção, né, se profissionalizando. E ela faz essa pergunta para você. Olha, Priscila, obrigado aí. Campo, São Bernardo. Antes de começar a live, a gente estava discutindo, eu e a Silvana, tomando um café lá fora, falando exatamente do futebol feminino, né? Eu acho que a cultura do futebol feminino está mudando, tanto é que a partir de 2019, um clube de futebol para participar da Taça Libertadores, necessariamente ele precisa ter um futebol feminino associado a esse clube. Então, assim, hoje, 2017, a maior dificuldade é esse preconceito. A gente conversou lá fora, né, de repente, de homossexualidade no esporte, né, no esporte feminino, como também existe no futebol masculino, né? Mas a tendência é mudar isso, sabe, Zenoni? Porque o futebol é uma paixão, as marcas existem marcas específicas para as mulheres que podem ser ativadas durante os jogos. Eu não sei que jogo que teve. Que jogo? Foi a final, né? A final do feminino, né? As Sereias ganharam do Corinthians, teve transmissão. Então, assim, a cultura está mudando. Né? E as empresas começam a enxergar como um filão essa questão do futebol feminino. Bacana. Tem uma pergunta, eu acho, e acredito que é para o Marcos, aqui não tem o direcionamento, então podemos ficar à vontade, mas eu acho que está mais ligado ao Marcos, mas é de uma pessoa que eu acho que a Silvana conhece, que é o José Luciano Trevisan. Meu marido. O seu marido, ele está aí acompanhando o nosso live debate, e ele pergunta... como convencer patrocinadores a estender o patrocínio para novas praças e clubes de menor expressão, inclusive para esportes que não são tão populares? Qual que é o nome dele, perdão? É o José Luciano Trevisan. José Luciano, primeiramente, obrigado e parabéns aí pela sua esposa, sabe muito, manja muito. Olha, a gente tem que analisar da seguinte forma: a gente passa por uma recessão muito grande, as empresas estão, né, fechando algumas portas aí em termos de patrocínio, mas eu acho que a partir do momento que a situação melhorar um pouquinho, as empresas vão começar a investir novamente no esporte. Em relação a outras praças, eu acho que é tudo questão de posicionamento da marca, tá certo? E também a gente fazer um trabalho global, né? Então, assim, as marcas, elas precisam ser ativadas, porém, elas têm que ser ativadas de acordo com aquilo que ela representa no mercado mercadológico, tá certo? Então, assim, eu dou um exemplo muito, muito interessante, Zenoni,
Dentro do grupo do GEAP, a gente tem um profissional, que é meu amigo Marcelo, ele é diretor de marketing da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo. Aí você vai falar assim, poxa, mas o que está fazendo o de esportes no gelo, né? Aqui no Brasil? Curling, o hockey. Então, assim, eles estão ativando algumas marcas para realmente conhecerem o esporte e fazer com que as marcas sejam conhecidas, independente da prática do esporte ou não. Então, é uma pergunta muito interessante dele. Muito bem, pessoal. Vocês estão gostando? Mandem aí no Facebook se estão gostando. Coloquem lá top 10, coloquem parabéns, deem um feedback do que vocês estão achando no nosso debate. Para quem entrou agora nesse debate, nós estamos falando sobre a formação desse atleta de base, nós estamos falando dessa formação profissional, das dificuldades, da participação do clube nessa formação do atleta, dessa atividade extremamente importante do serviço social como apoio ao técnico de futebol, ao dirigente esportivo. Nós estamos falando também de ativação de patrocínio e para isso, para quem chegou agora, nós vamos apresentar novamente, nós estamos com a Silvana Trevisan, que atuou como assistente social no Santos Futebol Clube, no Esporte Clube Corinthians Paulista, no Instituto Neymar Júnior e no Juventus da Moca, nosso querido moleque travesso. E estamos também com o Marcos Faber, que é sócio fundador e diretor executivo na empresa Faber Marketing Esportivo, fundador do Grupo de Excelência e Ativação de Patrocínio, o GAP. Né? Nós estamos, mandem perguntas, né? Nós estamos ainda com um tempinho dentro desse debate para responder. E uma coisa que nós não tocamos muito no assunto, mas me chama a atenção, é esse trabalho fora do clube no Instituto Neymar Júnior. Né? Os atletas que acabam tendo um destaque acabam, por motivos, às vezes, de dar um retorno para a sociedade daquilo que recebem. Né? Muitos vêm com esse discurso, olha, eu quero montar um instituto porque eu quero retribuir à sociedade, quero ajudar de alguma maneira a cidade da onde eu estava, onde eu comecei a minha carreira, da onde eu nasci, eu quero dar um retorno para aquela comunidade. Muitos também, às vezes, fazem isso porque é uma forma de possibilitar um desconto, né, no imposto de renda, né, porque recebem muito dinheiro e precisam também de uma atividade social. Muitos também fazem porque é uma forma de dar uma visibilidade diferente, né, porque se eles são atletas que têm riscos na carreira e têm altos e baixos, essa aproximação com o lado social também é importante, né? Porque mesmo que às vezes acontece algum deslize na sua carreira, eles têm o suporte de estar vinculado a alguma atividade social. Muitos fazem atividades no final do ano, né? Não tem o seu instituto, mas promovem jogos de amigos, né? Para poder ajudar e contribuir. Fala um pouquinho desse trabalho que você fez ali no Instituto Neymar Júnior, que foge um pouco dessa atividade do clube, mas uma atividade do próprio jogador. Realmente, lá não é atividade de alto rendimento. O trabalho tem um slogan muito interessante que o senhor Neymar coloca, que é o conhecimento liberta. Então, é um local onde atende 2.400 crianças em situação de vulnerabilidade social, numa área muito próxima da onde o Neymar foi criado, né? E uma área de muito risco social. Então, o objetivo deles é tirar essas crianças desse ambiente e criar outras possibilidades através da educação. Então, tem espanhol, tem inglês, tem leitura, tem escrita, tem judô, tem basquete, voleibol, futsal, futebol. A ideia é que a criança possa se identificar como outras possibilidades na vida. Então, o slogan, o conhecimento liberta, vem exatamente para isso. Tentar, no desenvolvimento natural da criança, que ela conheça outras coisas que vão ajudar no processo de formação para o futuro. Então, é um trabalho muito especial. Eu falo que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, de ter implantado, junto com minha companheira Lidiane, o serviço social.
Eu vejo que vai ser um projeto que vai trazer um grande impacto para a sociedade brasileira, vai ser um exemplo. Segundo o Ministério do Esporte, é o mais completo instituto que existe de responsabilidade social. E é puro social, né? Porque você não vê muito ele vinculando isso Não, na mídia. É um Quer dizer, trabalho passa muito... até... Olha, né? eu vou falar porque eu estive lá dentro, eu falo com muita propriedade. É um trabalho muito ético. A preocupação do seu Neymar, da dona Nadine e do Neymar Júnior é que a gente possa acolher essas crianças. A dona Nadine usa uma frase muito interessante que ela fala assim: eu quero que cada um seja visto na sua individualidade, no seu ambiente. Quero que tratam eles com muito respeito e dignidade. Então, acho que isso é fundamental. Eles não estão preocupados em fazer esse marketing. Eles estão preocupados em trazer para a sociedade aquilo que o governo não está alcançando mais, que é o terceiro setor, que vem crescendo muito no Brasil. E eu faço sempre uma reflexão do terceiro setor de responsabilidade social, que as empresas que patrocinam o futebol, a maioria tem, né, o apoio, o terceiro setor, e desenvolve vários trabalhos com criança e adolescente através da educação e do esporte. E que não é diferente também dos clubes de futebol, que têm a responsabilidade social nesses dois viés, a educação e o esporte, né? Então, como está vinculado à questão dos patrocínios também hoje, os direitos da criança e adolescente está sendo debatido em vários lugares no mundo inteiro. A Unicef também é uma grande parceira nos clubes, grande parceira do Ministério Público do Trabalho, para que não haja, por exemplo, trabalho infantil. O Ministério Público do Trabalho fez um manual, né? Fez um manual para falar um pouco sobre isso. O que o clube, quais são os direitos e deveres dos clubes em relação à formação esportiva. Então, o futebol está mudando. E eu estava até procurando aqui, se alguém conhece o nome desse jogador que está assistindo, que está acompanhando, por favor, mandem, porque eu não estou conseguindo achar aqui no meu arquivo, de um jogador que já se propôs a doar um percentual do seu salário para atividades sociais. Né? Não sei se vocês viram recentemente, mas não foi um provavelmente... brasileiro. Não foi um brasileiro. É isso que eu estou tentando ver aqui, estou procurando... Saiu a semana passada. Bacana. Saiu a semana passada. Saiu a semana passada. Eu não vou lembrar também, porque eu li tanta coisa da semana passada para cá, eu até achei muito interessante. Eu tenho uma outra proposta para o futebol, mas precisava de muito empenho. Por exemplo, eu faço um paralelo, o Senai, o Senac, o Senat, o Sesc, não recolhe 1% da folha de pagamento para o aprendizado? Por que o futebol não cria uma lei onde possa recolher esse 1% dos colaboradores envolvidos no futebol e repassa para os clubes, de forma com equidade, os clubes maiores que têm uma receita maior, um valor X, mas os clubes que têm uma receita muito baixa, passar uma quantidade maior para o processo de formação. Eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho de uma forma mais sistêmica, mais ampla, sair dessa visão glaucômica, a gente depende disso ou daquilo. Não. Nós podemos criar outras leis que assegure mais o futebol e garanta uma formação de base com mais qualidade, podendo contratar mais profissionais. A gente sabe que os clubes pequenos não têm uma equipe interdisciplinar completa. E eu acho legal, complementando, não só deixar isso como uma responsabilidade do clube, mas daquelas empresas que hoje se utilizam do futebol e ganham muito dinheiro vendendo camisas, vendendo bola, licenciando as marcas do clube, também com essa responsabilidade de uma parte da sua receita para ser retida nesse aspecto. Porque o clube sempre acaba caindo no clube, né? Acaba caindo a responsabilidade que deve ter. É muito alto. As empresas, uma emissora de televisão que ganha dinheiro com pay-per-view, ganha dinheiro com venda de espaços publicitários, exatamente, com empresas, indústrias que fazem camisas, uniformes, material esportivo,
que eles também possam ter um percentual retido. Você investe no esporte, você ganha dinheiro com o esporte, então invista direito, invista também na base como no processo de formação desse atleta. Você vê isso também? É possível isso, Marcos? É possível, e eu vou mais além. Essa questão da gestão esportiva também está muito atrelada a essa questão que a Silvana falou. Esse é um trabalho que a gente desenvolve também em diversas praças, até então desconhecidas em termos de marketing esportivo, seminários, palestras, né? Então, Rondônia, Belém do Pará, onde poucos profissionais fazem esse tipo de trabalho. A gente está desenvolvendo esse trabalho, fazendo esses seminários, fazendo para, de repente, preparar novos gestores esportivos, que vão agregar todas as ferramentas, conhecer todas as ferramentas e levar para esse aspecto também da questão social. Bacana. Pessoal, lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio. O Marcos tem alguns parceiros, ele trouxe alguns presentes, alguns brindes. Convido vocês também, quem não faz parte do Grupo Marketing Futebol Clube, por favor, entre lá, vocês são bem-vindos. Publicamos sempre pesquisas, cases, discutimos, fazemos debates, né? Publicamos cursos. Semana passada um aluno me perguntou, falou, nossa, professor, eu venho acompanhando, tem muito curso na área esportiva, muito curso na área do futebol. Eu disse o seguinte, não, nós temos muito pouco, né? Um amigo, um conhecido do Faber de Londrina, até colocou, acho que ele fez uma pergunta, né, Marcos? Sim, ele até Lucas colocou, ele falou, poxa, precisamos trazer esses temas para cá, para Londrina, que aqui Londrina não tem. Então, às vezes, nós temos uma visão muito míope, achando que todas as praças se fala muito, tem muito cursos e seminários, palestras sobre marketing esportivo. Não tem, gente. Sobre gestão esportiva, não tem. Ainda é muito pouco. Se nós compararmos o futebol, o mercado esportivo com outros segmentos, como o varejo, como a área da saúde, nós não temos nada ainda. Né? Porque todo dia no varejo você tem algum curso, você tem algum seminário, você tem discussões na área da saúde, na indústria. Se você for na Fiesp, todo dia você vai encontrar alguém discutindo, algum grupo para debater. Então o futebol e o esporte de uma maneira geral ainda é muito pouco. Né? E ele até colocou isso, até convida, vai ter um evento, né? Primeiro Congresso de Gestão e Marketing Esportivo de Londrina. Ele fez uma pergunta, não fez, Marcos? Fez, tem tá na sequência? Será que a pergunta... Qual é o nome dele? Lucas. O Lucas. A pergunta do Lucas está aí? Podemos colocar? Opa, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas Mendes, também trabalho com marketing esportivo, exercio a função de gerente de marketing no Londrina Esporte Clube, saí agora do clube há 2 meses e primeiro eu queria parabenizar pela live, pelo evento. Precisamos de muito mais disso, precisamos falar do nosso esporte e enxergar o nosso esporte como negócio. Já vou aproveitar para fazer um jabá do meu evento aqui, tá? Primeiro Congresso de Gestão em Marketing Esportivo de Londrina. É um projeto que eu estou desenvolvendo, logo teremos novidades aí. E eu queria fazer uma pergunta para o Marcos Faber. Marcos, eu acompanho o seu trabalho, que não pode ser diferente. A gente que trabalha com marketing esportivo, a gente tem que procurar as tendências, dar uma olhada no mercado, ver o que o mercado anda fazendo, e eu acompanho o seu trabalho, mesmo de longe acompanho o seu trabalho. E eu queria saber de você o que você pensa sobre ativação de patrocínio. Fizemos algumas ações quando eu estava no Londrina, conseguimos fazer algumas ações até muito bacanas aqui dentro do clube, mas eu queria que você usasse a sua experiência para falar como os clubes deveriam olhar para a ativação de patrocínio, como o mercado, os empresários deveriam olhar para esse tipo de ação e se é possível fazer em pequenos clubes. A gente conseguiu desenvolver algumas ações aqui, mas deu muito trabalho. É difícil você conseguir mostrar para os empresários. Eles têm medo, eles pensam, pelo menos essa é a minha visão, de que não é
se envolver no esporte, se envolver no futebol é muito caro, eu não tenho condição de fazer. Essa é a opinião que eu tenho, é o que eu vejo no empresariado. E às vezes os clubes também pensam que esse tipo de ação é só para clube grande. Então eu queria saber de você, responde essa para mim aí. Muito bem. Acabamos recebendo uma pergunta também do Paulo Correia, lá da cidade, Marcos, lá de Santa Maria do Belém, do Grão-Pará. Olha aonde o nosso debate está chegando. E ele faz uma pergunta, aproveitei, né, para juntar essas duas perguntas. Ele diz o seguinte: gostaria de saber como se formula um plano de ativação de patrocínio e quais as ativações nacionais que são cases de sucesso. Olha, o Paulo, antes que o Marcos responda, isso é quase que uma consultoria, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos responder para ele, Marcos, e juntar, unir com a pergunta que foi feita lá de Londrina? Vamos lá, Paulo, depois eu mando a conta, viu? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Lucas. Eu tive a oportunidade de estar em Londrina, conhecer o projeto sócio-torcedor que ele brilhantemente desempenhou, fez um trabalho perfeito aí com as marcas que apoiam Londrina, e parabéns aí pelo primeiro congresso. Respondendo basicamente, né, as empresas, eu já disse isso, eu volto a afirmar, as empresas começam a enxergar as ativações de patrocínio da forma que elas têm que enxergar. É a maneira mais rápida e menos custosa de você trazer com que a marca fique bem próxima do consumidor, do torcedor. Então, a gente vê que as marcas começam a focar, né, esse trabalho de patrocínio. Eu não digo só no futebol, a gente tem acompanhado a NBB, né, no basquete, algumas empresas. Eu acho que eu posso citar a Avianca, que tem feito um trabalho muito interessante, a Gocil, que é segurança patrimonial, e investem no esporte, ativam as suas marcas, fazem com que conheçam essas marcas, tenham uma aproximação, tenham um carinho, tenham um engajamento. Essa é a palavra fundamental. A ativação de patrocínio é você engajar, é trazer a marca próximo ao consumidor. E é isso. Então, eu acho que eu respondi a pergunta deles. E você vê como o pessoal está atento no nosso debate, né? O Alan Diniz, lá de Betim, Minas Gerais, ele diz o seguinte, que o jogador é o Juan Mata, do Manchester United, né? E ele está mandando, ele doou 1% do seu salário, é isso, Rodrigo? 1% do seu salário. E ele está criando aí um convite, né? Esse jogador, além de estar fazendo a doação, ele está estimulando que outros jogadores acompanhem ele nesse caminho e também possam estar fazendo que doação. torne um movimento social, é isso mesmo. Só como um parênteses, anualmente tem um prêmio chama Golden Foot. O Golden Foot me parece que é feito em Mônaco, onde ele elege os principais atletas, lógico, que desempenharam seus papéis importantes no clubes e também fizeram ações sociais diferenciadas. Me parece que o ano passado foi o Messi, né? Então a gente tem esses cases aí, eu acho que é importante. De repente criar um prêmio, né? Brasil, quem sabe? Para esse tipo de ação. Sim. Né? Olha, eu recebi um puxão de orelha do pessoal aí que está acompanhando, dizendo, olha, você falou da Silvana, você apresentou o Marcos e você que está aí, né, você não se apresentou. Eu acabei esquecendo, né, de me apresentar. O meu nome é Luiz Cláudio Zenoni, eu sou professor de marketing da PUC São Paulo. O meu interesse aconteceu do marketing esportivo, do futebol, alguns anos atrás, quando lá na PUC colocamos uma disciplina optativa chamada Marketing Futebol Clube. E a ideia dessa disciplina era falar como é que o marketing pode contribuir para os clubes e para o futebol,
utilizando as suas ferramentas, as suas técnicas, os seus conceitos, as suas estratégias, como é que o marketing pode contribuir, nós estamos vendo aqui que pode contribuir de diversas maneiras, e também a recíproca é verdadeira, como o futebol e os clubes, eles podem contribuir para o marketing das empresas que têm interesse de se aproximar de torcedores, têm interesse de utilizar as mídias como um canal de comunicação, têm interesse de utilizar o futebol e os clubes como um ponto de venda, né, para a comercialização de uma série de produtos que hoje estão associados ao futebol. Então, eu atuo na área acadêmica, sou um pesquisador, o meu interesse dessa aproximação é como pesquisador, é como cientista social, né? Eu sou doutor em ciências sociais e tenho interesse, também tenho mestrado em administração, para você ver que eu estou ligando até na minha própria formação, né, Silvana? Na área social, doutorado em ciências sociais e mestrado em administração. Quer dizer, eu já percebi esse vínculo já há algum tempo, né? Bacana. Queria falar um pouquinho da sua formação, já que eu falei da minha, da sua formação profissional, né? A minha formação acadêmica, o serviço social, são 4 anos, né? Eu até falo que a gente tem uma dificuldade, porque as pessoas acham que todo assistente social é aquela pessoa que é boazinha, aquela moça boazinha, que sai ajudando todo mundo. Não, o serviço social tem a base, a questão do direito fundamentais e sociais, né? E você, Marcos, fala um pouquinho da sua formação. Deixa eu só terminar. Desculpa. Que o serviço social, além do serviço social, eu fiz também dependência química na USP, fiz terapia comunitária na faculdade, na Universidade Federal do Ceará, fiz especialização em saúde do trabalhador, que o futebol tem muito a ver com a saúde do trabalhador também, né? E acabei uma pós em teoria metodológica de família. Então, assim, o serviço social traz várias possibilidades, vários campos de atuação. E para quem está assistindo, Silvana, antes de passar para o Marcos, ele falar um pouquinho da formação, que é importante, né? Nós estamos falando com eles, estamos trocando, estamos entrando na casa deles, no trabalho deles, né? Através desse vídeo. É importante que eles saibam, né, com quem eles estão falando, quem eles estão levando para a casa deles ou para o trabalho deles, né, através desse vídeo. As pessoas que estão assistindo e que estão trabalhando na área social ou que eles estão estudando nessa área, estão procurando cursos nessa área. Existe mercado de trabalho, Silvana? Existe. Dentro do campo do futebol? Ainda existe? No futebol podem investir nisso? Podem investir no futebol. Acho que investir no serviço social, em qualquer área, da saúde, habitação, escolar, futebol, né? Nós temos campos em várias empresas, RH, contratam muitos assistentes sociais também. O serviço social hoje é necessário como mediações dos conflitos que nós temos hoje na sociedade, né? Das dificuldades que nós temos hoje com o ser humano e o sistema capitalista, né? Que traz alguns prejuízos, que enxerga somente uma camada da sociedade. A restante, que faz a base da pirâmide, tem pouco alcance aos recursos. Então, o serviço social vem para mediar essa situação. Em qualquer área de assistência social, as políticas públicas hoje, o serviço social está à frente. Eu falo que os benefícios, Bolsa Família, tem um grupo de assistentes sociais que são especialistas nisso também. Então, o que não falta é a área para o serviço social. Que bacana. Depois eu quero voltar. Eu tenho uma pergunta também para você eu quero voltar nesse tema. Mas, o Marcos, o Paulo Correia, lá de Santa Maria, lá do Belém do Grão-Pará, nós respondemos a pergunta dele, não respondemos? Porque nós falamos sobre, gostaria de saber como se formula um plano de ativação de patrocínio, nós já respondemos, né? Então já está respondido. Se ele achou que não respondeu, Paulo... Eu falo com ele depois. Manda novamente a pergunta, nós estamos aqui, ainda estamos caminhando já um pouco para o final, mas ainda dá para responder para você, ok? Pode mandar a pergunta. Marcos, fala um pouquinho da sua formação, se tem mercado de trabalho, as pessoas que estão estudando administração, estão em pós-graduação, tem mercado de trabalho para trabalhar com ativação de patrocínio, com patrocínio,
marketing esportivo, porque muito aluno me questiona, né? Ele fala, professor, adorei, mas dá para entrar, dá para trabalhar com isso? Né? Fala um pouquinho da sua formação e do mercado de trabalho. Eu sou administrador de empresas pela PUC São Paulo, sou pós-graduado em marketing esportivo pela Estácio e sou pós-graduado em marketing também pela ESPM. Eu falo que eu sou um case na área de marketing esportivo. Sou palestrante também, inclusive da PUC, que gentilmente todo ano você me convida, e a gente vê que há muito interesse da moçada em estar abraçando a carreira de marketing esportivo. Eu digo que sim, eu digo que tem muito mercado, o esporte é uma paixão nacional, então a pessoa tem alguns pré-requisitos para entrar na área de marketing esportivo que eu saiba. Primeiro, gostar de esportes, né? Segundo, querer e saber fazer um network, tá certo? E principalmente participar de cursos, congressos, seminários. É lógico, tem que saber filtrar, porque existem seminários e seminários, congressos e congressos. Eu vou dar uma dica. Eu faço parte também, eu sou membro do Grupo de Excelência em Administração Esportiva do Conselho Regional de Administração de São Paulo, onde a gente mensalmente discute sobre o caso, sobre os cases de marketing esportivo, administração esportiva. É só entrar no site do crasp.org.br. E eu sou filiado também na Abragesp. A Abragesp é a Associação Brasileira de Gestão de Esporte, onde eventualmente tem cursos, congresso me parece que vai ser agora em outubro, não sei aonde, me perdoem, Abragesp e Conselho Regional. Uma iniciativa que está sendo feita agora bastante, Zenoni, são bares temáticos, onde são divulgados eventos, onde o pessoal vai para conversar um pouco de marketing esportivo, para beber também, e principalmente para trocar cartões. Então, esse networking é importante. Eu acho que a área está em crescimento, né? Visto que saímos do Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas, Paralimpíadas 2016, o mercado está se abrindo, lógico, sempre relevando a situação econômica no país, mas eu acredito que em breve, assim que melhorarem, se Deus quiser, as coisas, os mais bem preparados vão estar à volta por cima. Então, estudem, leiam bastante e networking é muito importante. E bacana, eu estava acompanhando aqui, Marcos, tem muita gente mandando mensagem, mandando um ok, dizendo que está gostando. O Paulo Correia, o Alan Diniz, a Pri Fiotti, Antenor, a Thaís Toledo, o Sérgio, o Gustavo, o Marcelo Sauaf, a Lute Silva, o Márcio Sex, Marilene Lara. Olha, muita gente, a relação é grande de pessoas que estão agora acompanhando o nosso debate. É bacana, né? Eu vou fazer uma observação. Diga, por favor. A Thaís Toledo, ela também é uma referência no serviço social. Ela foi a primeira assistente social do Palmeiras e atualmente ela abriu uma consultoria, então ela dá consultoria nos clubes. Como é que é o nome dela? Thaís Toledo. Thaís Toledo. Ela tem um grande conhecimento na área de serviço social, é minha companheira, inclusive estaremos em Belo Horizonte no dia 12 para falarmos sobre serviço social. Dia 18 de setembro estaremos lá na Toca da Raposa, lá no Cruzeiro, para falarmos sobre o serviço social no futebol. Que bacana. Ela é uma referência também para... Inclusive o Alan Diniz, ele até pediu para participar do grupo Marketing Futebol Clube. Alan, você já aceitei a sua participação. Seja bem-vindo, participe bastante com material, com pesquisas, com debates, com reflexões. Muito bacana, né? Você vê a repercussão do nosso debate que está sendo muito, muito intensa e atingindo do norte ao sul do país, hein, Marcos? Bacana? Bastante gente interessada na área e mercado tem para todo mundo, é correr atrás. E me perguntaram sobre livro, que livro que eu comentei, acho que no início, cheguei a comentar sobre o livro, e me pediram, tem uma pergunta aqui dizendo que livro é esse? É esse livro que eu lancei pela
pela editora Atlas em 2014, que é o livro Marketing Futebol Clube, que foi resultado da pesquisa que eu realizei em 20 clubes do Campeonato Brasileiro da época. Escolhi os 20 clubes que estavam na primeira divisão naquele ano, para poder pesquisar, estudar sobre as práticas de marketing nesse mercado. Então, é esse livro aqui, que de vez em quando nós sorteamos esse livro, né? Vamos ver se a editora disponibiliza mais algum livro desse para poder fazer um sorteio. Depois eu vou mandar um para a Silvana. O Marcos já tem, que ele disse que é de cabeceira, né? Então eu vou mandar para a Silvana esse livro autografado. É um prazer, né, que você receba, leia e dê feedback sobre esse material. Não tenho procuração nenhuma, mas eu considero o livro do Zenoni um livro de cabeceira, né? É um livro que eu costumo ler bastante, algumas vezes, e uma linguagem fácil. E eu acho que, para quem está, de repente, entrando na área de marketing esportivo, eu acho que é por aí. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Vamos colocar? Hein, Rodrigo Fonseca? Nós temos a equipe aqui das Salinas. Vocês não estão vendo, mas tem um grupo aqui de pessoas. Tem o Rodrigo Cordeiro, o Rodrigo Fonseca, tem o Ademir, né? Que está acompanhando. Tem o Alessandro, né? Que ele disse que não pintou o cabelo, mas eu acho que ele pintou esse cabelo aí, hein? Não pintou, não? Bacana, tem uma equipe das Salinas. A Salinas extremamente profissional, tem apoiado esse projeto. Em breve nós vamos estar lançando mini cursos, né? Já estão convidados a Silvana para participar desse mini curso, o Marcos, com o tema que quiser. Vocês estão aí. Eu estou falando pelas Salinas, eu posso, Rodrigo? Então, olha lá, tá aberto para que vocês possam lançar cursos, mini cursos de interesse. Eu acho que com esse debate vai fomentar muito o interesse na área social, na área de ativação de patrocínio. Então vamos com mais uma pergunta? Tá no ponto? Na opinião de vocês, por que as marcas resistem tanto em utilizar atletas em campanhas publicitárias? Com exceção do Neymar e de período olímpico ou Copa do Mundo, é raro você ver atleta participando desse tipo de campanha. A pergunta que fica é, por que artista participa tanto e atleta não? Meu nome é Bruno Martinelli, eu sou da La7 Sports. Olha, ele não direcionou a pergunta para ninguém, né? Mas eu acho que despertou aí, hein, Silvana? Eu acho que está ligado a você. O Bruno, ele é uma pessoa que não faz muito tempo que ele entrou lá no grupo Marketing Futebol Clube, mas ele tem tido uma participação muito ativa. Parabenizo, Bruno, você tem feito um trabalho bacana de pesquisa, trazendo informações muito importantes sobre torcedor, sobre comportamento do torcedor, pesquisa sobre o torcedor. Eu achei muito bacana a sua participação e obrigado por encaminhar a pergunta, que eu acho que a Silvana já... Eu vi o olho dela, ela é comigo. Não, eu acho que tanto eu quanto o Marcos, a gente tem grande contribuição nessa fala aí dele, nessa pergunta. Eu vou tentar colocar alguns temas sociais que eu desenvolvo nos clubes, né? A importância da formação é o conhecimento. Então, quando eu trago alguém para falar sobre violência doméstica, é muito mais importante, é tão importante quanto colocar a faixa a hora que entram os jogadores, não a violência doméstica chega, né? Quando nós falamos de formação, esses temas sociais são importantes para o conhecimento da criança e do adolescente. E o futebol, ele tem uma importância tão grande nessas marcas, nessas campanhas de marketing social, como, por exemplo, o governo, quando fala da campanha de hepatite. Olha a importância do jogador que hoje faz tatuagem no corpo inteiro, a importância dessa figura falar sobre a questão da hepatite, que a tatuagem tem que ser no local adequado para não transmitir essa doença. Mais do que isso, começa na base, porque eu fiz esse trabalho.
vocês ouviram falar de hepatite? Como é que é fazer uma tatuagem, todo mês fazer uma tatuagem no corpo? A importância de ir buscar um lugar seguro. Quando nós falamos da questão da violência doméstica, olha a importância dos atletas aderirem a essa campanha, não só com a faixa, mas na formação a gente falar e dar exemplo que a violência doméstica, a violência contra a mulher é um crime. E que eles não vão ficar ilesos se cometerem esse tipo de violência. Você vê como a imagem do jogador é tão importante para essas campanhas. Eu também questiono isso. O tempo inteiro eu falo, eu fiz essa reflexão com o futebol feminino, quanto uma marca, as marcas principalmente de produtos de beleza, de vestiário, quanto seria importante linkar com o futebol feminino. Né? E o futebol também são sempre as mesmas figuras que a gente vê. E, na verdade, tem uma galera aí de jogadores profissionais que poderiam entrar nas campanhas, em várias campanhas, vários outros produtos aí que queiram fortalecer melhor mercado, a receita, né? E a imagem. Exatamente. Né? Então, eu acredito que precisa melhorar isso. Mas mais do que usar só a imagem, no processo de formação, que eles conheçam esses temas sociais, para quando eles desenvolverem essa possibilidade de falar, de participar de alguma campanha, ele esteja afinado. O exemplo é o Aranha, quando eu levei ele para falar sobre racismo. Ele deu um show, ele dominava o tema. Então, foi muito importante. Eu falei, Aranha, você é um marco para a base. Eu levei isso para a base. E a repercussão foi tão grande que todas as instituições que falam sobre a questão do preconceito da raça, como Educafro, foram participar e fizeram homenagem para o Aranha. O Aranha ele faz um estudo sobre isso. Então, eu falo para ele, você é nosso representante no Brasil sobre a questão do preconceito. Porque ele não só sofreu preconceito, ele fala o que é o preconceito, ele fala o que é a discriminação racial. Então, você vê o quanto que o Aranha poderia fortalecer através da imagem dele no futebol, nessas campanhas que nós estamos aí falando no Brasil, né? E é um jogador que está ativo, né? Porque foge um pouco daquela regra, né? Se podemos dizer assim, do jogador quando encerra a carreira, ele começa a ter uma preocupação social. E aí começa a participar, lançar institutos, fundações. Quer dizer, ele está em evidência, ainda é um jogador ativo e que pode desenvolver uma série de ações, aproveitando a sua imagem, que ainda está em evidência. Né? E eu acho importante, eu acho que você toca... Aliás, Silvana, eu vou te dizer uma coisa. Esse tema é tão interessante que assim que você lançar um curso a respeito disso, eu já estou inscrito, né? Porque eu acho que vale muito a pena, né? Eu acho que muita gente que está assistindo vai se interessar. É um tema que vale a pena lançar um mini curso a respeito disso. O serviço social ele é tão rico no conhecimento. Nós estudamos economia, antropologia, psicologia, nós estudamos metodologia. Não é uma profissão sem cunho científico. A nossa base teórica é ciências humanas e sociais, né? Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente olha o ser humano na totalidade. E é esse o diferencial das nossas intervenções que tem dado tão certo. Você olhar hoje para o Brasil, nós fizemos um seminário em São Paulo, tinha quase 200 pessoas, gestores, assistentes sociais de todos os clubes grandes, de médios clubes. A importância do serviço social na formação traz impactos não só para o futebol, mas para a sociedade. Quando você orienta um atleta, você orienta um adolescente, que ele tem vida independente do futebol, você está fazendo benefício não só para ele, mas para toda a sociedade. Quando você ouve histórias de jogadores que fazem hoje por frustrações, porque não soube organizar o dinheiro, estão aí fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, isso reflete na sociedade. Sem dúvida alguma. Então, é nesse viés hoje que a gente tem que começar a ver o futebol. O futebol faz campanha e é essa figura midiática que é o jogador de futebol que representa, que é a paixão da gente. Tem jogadores que eu amo, que se ele fosse falar para mim de alguma campanha, eu ia ficar vidrada na televisão.
né? E que não são, nem todos são do mesmo nível que o Neymar, né? Mas que valeria a pena ouvir. O que ele tem para dizer de tal produto, de tal campanha da saúde? Claro. Um trabalho bem feito na área social, de assistência social, isso vai gerar grandes frutos, né, no futuro em relação às marcas, né? As marcas vão começar a enxergar e aí, num próximo live debate, o Bruno talvez não vai fazer essa pergunta. Né? Sem dúvida alguma. É Então, verdade. Aliás, o Fábio Santos, ele mandou uma mensagem, né? Porque eu falei do livro, ele, bora sortear esse livro. Olha, dessa vez nós não colocamos para sorteio por conta que o Marcos estava trazendo alguns parceiros, né? Alguns patrocinadores, alguns apoiadores do Marcos. Então, para não não deixar tudo para um live só, dessa vez nós temos o sorteio dos patrocinadores. Mas no próximo debate nós vamos colocar de novo esse livro aí, Fábio. Né? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma? Vamos lá? Opa, pessoal, tudo bom? Bom, a minha pergunta vai para o Farber, meu parceiro Farber, que está aí participando desse evento também. E eu gostaria de saber dele qual o principal desafio e quais as principais ações ele pretende executar no Baraunas, que é um clube do Rio Grande do Norte, visto que o Baraunas é um clube mais modesto e que não tem tanta verba assim, para investir no programa de sócio-torcedor. Quais tipos de ações ele pensa em incrementar lá na estrutura do Baraunas? Valeu, um abraço. Para quem não sabe, eu sou o JP Saraiva, do canal Bem de Bola. Um abraço. Muito bem, Marcos. O JP, eu só queria fazer um comentário. O JP Saraiva, ele tem um projeto, ele tem um material tanto no Facebook quanto no YouTube, que é o Brand Bola. Ele faz um trabalho magnífico, ele é lá de Belo Horizonte, uma pessoa, um pesquisador, um jovem que dá orgulho, né? Eu uso o JP como referência para os meus alunos. Eu falo, olha, um jovem desenvolvendo um trabalho de excelente qualidade, um material de vídeo, de pesquisa, muito interessante. Eu recomendo, inclusive, que entrem lá, façam assinatura no canal Brand Bola, que ele tem no YouTube, porque é fora de sério o trabalho que esse rapaz, que esse profissional, ele faz no projeto Brand Bola dele. Eu acho que a pergunta está para você, né? Isso. Parabéns, JP, eu acompanho o trabalho dele também. O trabalho dele é tão consistente, Zenoni, que ele foi convidado agora para participar do seminário de marketing esportivo em Maceió, Alagoas. Ele vai falar de mídias, marketing digital. Parabéns, JP. Em relação ao Baraunas, é o seguinte, eu tenho um parceiro, que é o Ian. Ele é da Mossoró Press e ele vem fazendo também junto, eu estou dando as coordenadas aqui de São Paulo, ele lá no Rio Grande do Norte, em relação às marcas, em relação às ativações. Ele está fazendo um projeto do sócio-torcedor para, parece que 2.000 sócios-torcedores, com parceiros da região, né? Então, farmácias, açougues, loja de móveis, loja de roupas. Então, dentro da possibilidade financeira do local, ele está conseguindo fazer esse tipo de trabalho. Ele fechou uma parceria com a Uber, né? Vai trazer a Uber, já trouxe, né? A Uber para Mossoró, e ele vai estar bonificando os sócios torcedores com descontos, aquilo que o Palmeiras já faz aqui. Então hoje, por exemplo, se você é um sócio torcedor avante do Palmeiras e vai pegar um Uber da sua casa para o Allianz, você se identifica no aplicativo e você tem um desconto. Então ele está fazendo esse projeto e outras coisas que ele está desenvolvendo nessa questão, buscando sempre parceiros de acordo com a possibilidade financeira. O mais importante é a carta branca que ele tem da diretoria do Baraunas,
né, da estrutura que ele tem, e a gente aqui de São Paulo está dando as coordenadas e estamos fazendo esse bate-bola com ele. Bacana. Nós já estamos fechando, né, o live debate. Na verdade, eu sempre digo que o live não é para concluir, né, não é para ser concluído, porque esses temas, ativação de patrocínio, o Marcos, aliás, podem convidar, o Marcos dá uma palestra, eu sempre convido para a turma lá de Marketing Futebol Clube, lá da PUC, a palestra dele é sensacional, a agenda dele está lotada aí para o segundo semestre, ele falou que vai ter que... quiser. Vamos viajar bastante. Vai viajar bastante nesse semestre, espero que viaje ainda mais, porque precisamos de pessoas como você, que tenha vontade, tenha sangue, né? Esse sangue nas veias e está modificando, não só pensando em ganhar dinheiro, que todos nós estamos aqui, precisamos de dinheiro. Mas, além do dinheiro, você tem uma motivação muito forte, pessoal, de estar transformando esse mercado. Eu te admiro, Marcos, eu acho bacana. Como nós estamos caminhando para o final, antes das considerações finais, que cada um faça um resuminho aí, faça um fechamento, vamos fazer o sorteio. Gente, vamos começar o sorteio. O pessoal aqui das Salinas, no bastidor, já fez o sorteio, né? Já tem os nomes aqui. Eu queria agradecer também, além do pessoal, do Ademir, né? Do Fábio Cordeiro, do Fábio Fonseca, do nosso amigo Alessandro, né? Que vem participando, que contribui muito. O que foi? Errei o nome dele? O que Rodrigo, eu falei? você falou Fábio. Eu falei Fábio? Pessoal, desculpa, o Rodrigo. A Fabiana, né? A Fabiana está mediando. É isso? Acertei o nome, Rodrigo? A Fabiana também está ajudando na seleção, aqui no sorteio. O primeiro ganhador, Marcos, foi da camiseta. Queria que você, enfim, abrisse a camiseta. De quem é essa camiseta? De que patrocinador? De que parceiro seu, Marcos? Quem ganhou, enquanto o Marcos está abrindo, sabe quem ganhou, Marcos? Foi o Fábio Santos. Parabéns, Fábio. Essa camiseta foi cedida pela Citrefesp, Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo. Essa camiseta é uma alusão à Lei Caio Júnior, PL 7560/14, onde estão se buscando a profissionalização da profissão de técnico de futebol. Então, para você, Fábio. Fábio, você ganhou, o pessoal aqui vai dar um jeito de essa camiseta chegar até você. Parabéns, né? Obrigado por sua participação aqui no Live Debate. Aliás, obrigado pela participação de todos, né, nesse Live Debate. Quem pegou esse live no meio do caminho, não se preocupem, vai estar disponível lá no Facebook. À noite, às 8 horas da noite, nós vamos fazer uma retransmissão, reprise desse Live Debate. Também vamos estar respondendo ali as perguntas que forem encaminhadas tanto lá no espaço das Salinas, quanto do Marketing Futebol Clube, nós vamos estar respondendo. Então, assistam quem não assistiu esse live por completo, né? Um outro ganhador agora, Marcos, é do livro. Nós vamos falar do livro. Tá faltando sortear esse livro? É isso? Nós vamos sortear daqui a pouquinho, então, esse livro Futebol Sistêmico, mas tem os kits, né? Ganhou? A Patrícia ganhou? Patrícia, tá aqui, né? Mostra o livro Futebol Sistêmico. Fala um pouquinho dele, Marcos. O livro também foi gentilmente cedido pelo Aguinaldo, que é o diretor do Sindicato dos Treinadores. E confesso para você que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas tenho certeza que é de grande conteúdo e de fácil leitura. Parabéns. Bacana. E nós, deixa eu ver aqui, nós temos um kit, o primeiro kit que saiu aqui da página, coisas de quem não sabe muito bem mexer
nessa internet, nessas redes sociais. Mas tem um kit, que é esse daqui, né? O primeiro kit, quem ganhou foi o Alan Diniz. Foi o seu marido, Silvana? Não, meu marido não. Não é. O Alan, quem que é o Alan Diniz? Ele fez algumas perguntas sobre marketing, né? Foi? E o falou Alan alguma Diniz. coisa sobre serviço social. Bom, também. Alan, Teve você duas ganhou esse participações. kit. O kit gentilmente cedido pela Dank Languages, apoiadora, patrocinadora da Farber Marketing Esportivo. Contém uma necessaire, um copo, uma caneta e, me permita, vou fazer uma colinha aqui, um teste de nivelamento, análise de necessidades, 2 aulas particulares de inglês personalizadas no valor de R$ 150 cada. Então, está aqui o seu vale presente. Foi o Alan Diniz, Isso. Marcos, que ganhou. Parabéns, Alan. Uma outra pessoa, uma outra pessoa que acompanhou, né, e que contribuiu muito, né, que foi a Pri Fiotti, ganhou um outro kit, né, a Pri Fiotti, que é sua conhecida, né? Aí eu não errei. Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas por afinidade a gente acabou fazendo uma parceria aí para explorar o futebol feminino. Poxa, bacana, obrigado, Pri. Parabéns. Pri. Parabéns pelo kit, né? Continue participando, nós vamos estar sempre fazendo esses lives debates. Logo, em breve, você vai ouvir aí falar sobre esses mini cursos que nós vamos estar desenvolvendo. E tem mais um kit. É o mesmo, né, Marcos? É o mesmo. Ou são kit kits da diferentes? Dank Language, Olha aqui. Inglês in Company, contendo o vale brinde, vale presente, o copo, a caneta e a necessaire. Quem ganhou esse kit foi o Antenor Gobi. Antenor Gobi, você ganhou esse kit também cedido aí pelo esse patrocinador e gentilmente, né, o Marcos, ele sempre traz um conjunto de patrocinadores, ele é muito conhecido no mercado, então ganhou o Antenor Gobi, né? Parabéns, Antenor, obrigado por sua participação, né? Quer falar alguma coisa, Marcos? Não. Então, pessoal, quem não teve a sua pergunta aqui respondida ao vivo, nós vamos responder, nós vamos encaminhar se teve e-mail, se teve perguntas no Facebook, nós vamos estar encaminhando para os debatedores, né? Queria, Silvana, para fechar, que você realizasse os seus comentários finais. Ficou faltando alguma pergunta, algo que não foi dito aqui nesse live, mas você acha importante, né? Ou faça um resumo da sua participação. O que você achou desse debate? Acho que é uma grande oportunidade de falar da transformação do futebol. Né? O quanto o futebol está mudando, o quanto está preocupado com a questão da formação e o serviço social inserido na equipe. Eu acho que é uma quebra também de alguns paradigmas que o futebol sempre teve da mulher, né, dentro do futebol. E a gente vem aí identificando que cada vez mais contratam assistentes sociais para trabalhar na formação. E eu sempre tenho uma frase que eu falo que ninguém caminha sozinho. A gente precisa desse movimento aqui, de cada um contribuir naquilo que sabe, naquilo que conhece, e dividir com as pessoas. Dividir com as pessoas o nosso conhecimento. E criar com elas alguns vínculos para que a gente possa criar um grupo social de pessoas comprometidas com a formação do atleta. E a imagem do atleta, hoje, o atleta que nós estamos formando hoje, é a imagem amanhã. E essa imagem vai ter, como ele é um capital humano, vai ter alguns valores agregados, que entra muito a área do Marcos, né? O capital, todos nós somos capital humano, mas o jogador de futebol, ele é um capital humano com valores agregados. Então, quando ele tem uma boa formação, é muito mais fácil do patrocinador apostar nessa imagem. Legal, obrigado por você vir até aqui, né? Foi um carinho muito grande de ter sua presença. Obrigada. Marcos, suas considerações? Queria primeiro agradecer a Salinas essa oportunidade, a você, Zenoni, a Silvana, estamos juntos aí nos eventos, o último foi no curso na USP dos treinadores que eu pude também apoiar.
Queria agradecer aos meus apoiadores, a Dank Languages, Inglês Company, ao Citrefesp, Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo, a Qualiseg, Engenharia, Consultoria, Segurança do Trabalho, Clínica de Fonoaudiologia, Fale Melhor. Eu falo que, vou até depois nos bastidores falar para o Rodrigo que 1h30 é pouco, né? Acho que tem muita informação, tem muito conteúdo a ser explorado e o meu recado vai para aquelas pessoas que querem ingressar na área de marketing esportivo. Não desistam dos seus sonhos. O momento não é fácil, mas prepare-se, aproveitem concursos, palestras, essas lives, debates como a gente fez hoje aí, mantenham os seus sonhos, porque o mercado precisa de bons profissionais, né? Gestão esportiva nos clubes, sejam de futebol, de vôlei, de basquete, nas agências de propaganda também está sendo criado esse cargo, né, de marketing esportivo. Então é um mercado que está em crescimento e ainda a gente vai chegar lá, como nos moldes dos Estados Unidos, que os eventos esportivos não são só eventos, são mega eventos. É o entretenimento. Então hoje a gente assiste uma partida de futebol às 4, às 6 horas vai embora para casa. Fora, o espetáculo começa na véspera, né? Com todas as ações, com Match Day, que a gente nem teve a oportunidade de comentar hoje. Então tem muito campo, muita coisa para ser explorada e agradeço novamente aí a vocês. Bacana. Marcos, quase 2 horas de debate. Você falou 1h30. O tempo passa, né? Mas eu concordo que teria muito assunto. E aquela nossa preocupação, né, Silvana, inicial, nossa, no bastidor, né? De tentar, falar, como nós vamos unir esses dois temas, né? Como nós vamos fazer. Foi muito tranquilo, né? Fluiu de uma forma tranquila. Fluiu de uma forma tranquila. Lembrando, pessoal, quem quiser, em setembro nós vamos estar realizando um novo live debate. Vocês logo vão estar vendo quem serão os próximos debatedores, os próximos assuntos ligados a esse mercado da bola. Já fizemos um anteriormente, no final de junho. Foi isso que nós fizemos o primeiro live debate, que teve a presença do Marcelo Paciello, da Silveira, que também é um baita companheiro, que é uma pessoa que está sempre publicando, está sempre ativo no nosso grupo, né? Ele participa bastante, ele esteve aqui, fizemos um live debate com o Marcelo Paciello e também com o José Renato Sátiro Santiago, onde nós falamos sobre planejamento no mercado da bola. Um tema, olha, foi um tema que gerou bastante discussão, não só no dia do debate, também depois. Na sala de aula, alguns alunos são meio tímidos, algumas pessoas são meio tímidas, né? De estar colocando aí alguma pergunta, mas depois, na sala de aula, os alunos vieram, me procuraram e teve uma repercussão bacana sobre o primeiro live debate. Então, quem quiser assistir, esse live está na página da Salinas e da página do Marketing Futebol Clube, lá no grupo do Marketing Futebol Clube, ali no Facebook. Podem assistir, podem rever quantas vezes vocês quiserem, podem assistir esse que está acabando, né? Estamos terminando. E acompanhe o próximo, lá em setembro, vamos estar realizando outras, né? Se Deus quiser, e a Salinas continuar apoiando. Vai continuar apoiando, então? Olha, te coloquei em uma situação, hein? Bacana. Um forte abraço para vocês, obrigado. E novamente, quem assistiu uma parte desse debate, a reprise, logo mais à noite, às 8 horas, tanto no Grupo Marketing Futebol Clube, como também lá no espaço das Salinas EAD. Um forte abraço para vocês, até mais.